Olá, galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um encontro aqui dos Semeadores do Reino. Hoje nós estamos, né, no decorrer dessa série aí, estudando os livros do Velho Testamento e hoje nós vamos ter uma mensagem aí introdutória do livro de Reis. Então, a Rai tá com a palavra. Que Deus abençoe. Se você gostar, compartilhe esse vídeo com mais alguém para poder estar aqui conosco. E todas as quartas-feiras entre 21 e 22 horas a gente coloca o vídeo no YouTube. Deus abençoe e a Rai tá com a palavra. Amém. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas que o Espírito Santo fale ao seu coração e nos use como instrumento. Estamos aqui todos aprendendo juntos, então que seja um momento muito rico para nós e para você também. Então, vamos ao que interessa, né? Primeiro, eu vou começar compartilhando a tela com vocês. Me autoriza só? Oi? Foi. Tá carregando aqui? Só um momentinho que já vai aparecer aqui. Bom, enquanto carrega, só para contextualizar vocês, a gente vem lendo os livros da Bíblia, né? Estamos lendo o Antigo Testamento. Estamos agora na fase da leitura de 1ª e 2ª Reis. E nesse encontro de hoje, a gente vai contextualizar e fazer um paralelo sobre o livro de Reis e o que a gente consegue linkar com os nossos dias, né? E com também o Novo Testamento. Então, vai ser uma aula muito interessante e também muito aplicável para nós, né? Para os nossos dias. Então, vamos lá. Então, eu deixei essa ilustração aqui para a gente ir seguindo, para ficar mais didático para vocês, tá? Então, assim, ó, o rei que o povo queria e o rei que o povo precisava, né? Israel, como a gente já leu desde Samuel, né? Desde Juízes, na verdade, a gente vê que Deus era o verdadeiro rei de Israel. Porém, as nações, ao ver as outras nações ao redor, desejaram um rei humano. Então, lá no livro de Samuel, a gente permitiu então que eles tivessem, né, um rei humano, mas explicou qual seria as consequências disso, né? E a gente vê naquela frase no versículo 8 de 1 Samuel que fala assim, no capítulo 8, versículo 7: não te rejeitaram a ti, antes a mim me rejeitaram, para eu não reinar sobre eles. Então, o maior problema de Israel não era a falta de um rei, mas era a rejeição do verdadeiro rei, que era Deus, né? Então, aqui, e aí, o que aconteceu? Deus concedeu o desejo do povo. Então, Saul foi escolhido, né? Ele tinha uma boa aparência, só que ele era desobediente, ele foi orgulhoso, ciumento, consultou a médicos. E o homem pode até impressionar por fora, mas fracassa por dentro, né? Que foi o que aconteceu com Saul. E qual que é a lição que a gente tira disso, né? Que, na verdade, o externo não representa nada. E no começo ele até começou um reinado bom, né? Só que depois o coração dele se corrompeu. E depois Deus levantou reis melhores, né? Então veio Davi, que foi chamado segundo o coração de Deus, mas mesmo sendo um rei grande, ele também caiu. Ele caiu no adultério, no assassinato de Urias. E ele teve o senso motivado pelo orgulho. E o seu pecado trouxe consequências para toda a família e para a nação também, né? Então, mesmo um coração sincero ainda pode cair.
que era filho, né, de Davi, ele recebeu a sabedoria incomparável, né, a sabedoria sem igual. Ele construiu o templo, ele trouxe prosperidade jamais vista na história, mas terminou se afastando de Deus, né? Seu coração também se corrompeu. E o coração, né, como diz o versículo lá em 1 Reis, seu coração já não era totalmente do Senhor. Então, a sabedoria sem fidelidade não sustenta uma vida. Jesus, ele era o rei prometido, né? Então, lá em 2 Samuel, capítulo 7, dono do seu reino. E também Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, diz assim: O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Então, assim, além dos reis que a gente já citou aqui, outros reis também falharam. Alguns reis foram até fiéis e foram bons, como a gente já falou na aula anterior, né? Só que todos, sem exceção, falharam em algum momento. Então, uns conduziram Israel para a idolatria, outros destruíram, né? Levaram Jerusalém à destruição. E com isso o templo foi queimado e o povo foi levado para o exílio. Qual que é o grande ensino que a gente tem disso tudo, né? Quando observamos toda essa sequência, percebemos algo extraordinário. O problema nunca foi apenas encontrar um rei melhor. O problema era que nenhum homem conseguia ser rei perfeito. Cada rei revela uma limitação diferente. Saul mostrou que sua aparência não salva. Davi mostrou que sua aparência não salva. Davi mostrou que um coração sincero ainda pode cair. Salomão mostrou que sabedoria sem fidelidade não sustenta uma vida. E os reis seguintes provaram que o coração perfeitamente. E Jesus, ele é o rei prometido, né? O rei perfeito. Então, séculos antes, Deus prometeu que levantaria um descendente de Davi, cujo reino jamais teria fim. E que é o versículo que a gente leu ali, né, em 2 Samuel, que estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E também a promessa se encontra no cumprimento de Jesus, né, quando o anjo anuncia para Maria, né, aquele versículo de Lucas: O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Enquanto todos os reis morreram, um contraste entre os reis de Israel e Jesus. Então, os reis de Israel foram escolhidos para um tempo, e Jesus é eterno. Os reis de Israel pecaram e Jesus nunca pecou. Os reis de Israel governaram apenas Israel e Jesus reina sobre todas as nações. Os reis de Israel, muitos deles levaram o povo à idolatria e Jesus leva o povo ao Pai. Os reis de Israel precisam ser protegidos e Jesus é o pastor que protege nós. Os reis de Israel morreram e Jesus ressuscitou e vive eternamente. Os reis de Israel tiveram seu reinado com um fim, né? E o reino de Jesus jamais terá fim. E o que acontece, né? A gente continua errando da mesma forma. Eu não coloquei aqui, mas eu vou explicar aqui para vocês. Peraí. Então a gente continua errando da... O povo naquela época queria um rei que resolvesse seus problemas, quando Deus queria transformar o coração do povo. E a gente repete esse erro, né? Muitas vezes a gente espera que alguém governe nossa vida e a gente deposita a nossa confiança em políticos, líderes, em dinheiro, carreira e reconhecimento, estabilidade financeira. E nada disso foi criado para ocupar o trono do nosso coração. Quando qualquer uma dessas coisas assume o lugar, elas se tornam nossos reis. E isso inevitavelmente vai nos levar à falha, né? Aqui algumas aplicações, né? Não coloquem sobre pessoas as expectativas que somente Cristo pode cumprir. Todo líder humano falha, somente Jesus permanece perfeito. Antes de mudar as circunstâncias que deseja, antes de mudar as circunstâncias,
Deus deseja governar o seu coração. Israel queria mudança política e Deus queria transformar o espiritual daquele povo. Não basta admirar Jesus, é necessário submetê-lo ao trono da vida. Israel queria um rei que servisse aos seus interesses. Jesus chama discípulos que vivam para os interesses do reino. Isso aqui, gente, é muito importante porque, na verdade, quantos de nós admiramos Jesus, né? E conhecemos de ouvir falar. Mas será mesmo que ele é rei? Que ele governa o trono da nossa vida? Fica um questionamento aí para todos, né? E o quarto ponto, o fracasso dos reis aumenta nossa esperança em Cristo. Toda essa história que a gente viu sobre os fracassos dos reis, nos mostram que depositar confiança em pessoas ou em circunstâncias, né? Cada queda aponta para uma verdade. Não um homem melhor, mas o Filho de Deus. Jesus faz o que nenhum rei conseguiu fazer, né? Então, não apenas governar um território, ele veio governar pessoas. Ele não apenas muda leis, né? Mas ele transforma corações. E aqui, quando eu falo muda leis, é no sentido da religiosidade, tá, gente? Porque na época dos fariseus, Jesus veio para explicar de verdade como se cumpria a lei, né? Que naquela época a gente via a gente cumprindo de forma religiosa e não genuína, né? Então, inimigos externos, mas ele veio derrotar os pecados, Satanás e a morte. Os reis do Antigo Testamento protegiam do inimigo. Jesus salva do maior inimigo, o pecado. E toda essa narrativa aponta para um rei perfeito, que é Cristo. Nele se cumpre a promessa feita a Davi. Nele o reino de Deus é estabelecido definitivamente e nele encontramos o governo justo, santo e eterno que nenhum rei da terra é capaz de oferecer. Então, com essa introdução, o que eu queria deixar aqui de reflexão para todos, né? A gente vai começar agora as leituras, né, sobre os primeiro e segundo reis. E a gente vai ver muita coisa errada acontecendo, como a gente já viu, né, desde o reinado de Samuel. O que eu queria trazer de reflexão durante a nossa leitura? Para a gente fazer um paralelo com Cristo, né? E também um paralelo com a nossa vida. Essa autoanálise é muito importante, gente. A gente entender se de fato Cristo é o rei das nossas vidas. Porque muitas vezes a gente fala que sim, só que nossas atitudes dizem que não, né? Quando ele governa, não existe fracasso em nada. E eu não estou falando da gente nunca errar, mas a gente nunca perder a esperança, né? Porque cada situação pequena da nossa vida vem para confrontar quem de fato é o rei da nossa vida, né? E se a gente age fora do que a Bíblia espera de nós, a gente demonstra que a gente não está de fato colocando Jesus como rei, né? Quando a gente deixa ele governar a nossa vida, a gente naturalmente opta pelo fruto do Espírito. Não é que a gente não vai se irar, mas como a gente reage diante das situações, né? Não é que a gente não vai desanimar, não é que a gente não vai se preocupar, mas como a gente reage. Uma coisa é o que a gente sente na hora que vem o impacto. Outra coisa é como a gente reage diante da situação. E a gente só vai conseguir reagir de forma gloriosa, vitoriosa, se o nosso rei for Jesus. Se ele assumir o controle e assumir o papel de rei, e assumir o controle de todas as esferas da nossa vida. E às vezes a gente fala que sim, que é isso, que ele é o rei mesmo, mas na prática, será que isso está acontecendo? Olha para a situação da sua semana hoje, né? O que aconteceu até aqui que te fez perder a paciência, tirar a paz, até discutir com alguém?
o que ele te aconselharia a fazer, né? Ele tendo o controle de tudo, você sabendo que ele tem a solução para tudo, como você deveria reagir diante dessas situações, né? Então, essas questões é muito importante para a gente melhorar. Quando a gente reconhece nossa falha, a nossa dependência de um rei, e um rei perfeito, tudo muda. Nunca é sobre nós, né? Quanto mais a gente diminui, mais o senhorio dele sobressai nas nossas vidas. E vem muito de encontro à aula anterior, né? Que a gente trouxe a reflexão da gente questionar o porquê do nosso sim para Jesus, o porquê de quando decidimos nos batizar, né? Quando aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que levou a gente a tomar essa decisão, né? E será que isso foi só uma emoção ou de fato a gente fez isso genuinamente? De fato, Ele é o Senhor da nossa vida, né? Então, esse paralelo com reis vem para trazer essa reflexão, para nos melhorar, né? Que a gente diminua nosso senso de autocontrole, de autodomínio das coisas, para que aumente o reinado de Jesus nas nossas vidas. Basicamente, a mensagem de hoje era essa, né? E eu quero deixar essa reflexão para vocês. Cada leitura, cada capítulo que a gente lê de Reis, a gente possa voltar o nosso olhar para o nosso maior rei, que é Cristo, o reino eterno que nunca acaba e que é o reino perfeito, reinado perfeito. E agora eu quero encerrar com uma oração, né, para todos os nossos participantes do canal do YouTube. Então, todos fechem os olhos, por favor. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento, embora mais curto, mas tão precioso, Pai, de lição que o Senhor nos deu nessa noite. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações a necessidade de nos submetermos ao Rei perfeito, que é Jesus. Que nós possamos nos prostrar diante da Tua presença e reconhecer que sem o Seu reinado, sem o Seu governo, nada flui, tudo falha, como vimos na história da humanidade. Os livros de reis que a gente ainda vai ler, quantos fracassos, mesmo os reis que estavam alinhados com o coração diante do Senhor, em algum momento da vida falharam e tiveram seus reinados acabados. Que o Senhor possa nos trazer a consciência de que dependemos 100% do reinado de Cristo, que nossa vida seja submetida ao seu poder. Nos ajude, Espírito Santo, a sermos servos súditos do Rei que é Cristo. E nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor. Muito obrigada. Abençoe os lares de cada um que participou desse momento conosco e que o Senhor continue dando discernimento e sabedoria para que todos eles não se desviem dos teus caminhos, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade. Fica com cada um deles e cada um de nós também. Em nome de Jesus. Amém. Sol é com você? Galera, então, Deus abençoe e até a próxima. E a gente espera vocês.